Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Confusão e convicções. Os cimos das montanhas, além do lago, estavam toldados de nuvens escuras, pesadas, mas nas margens do lago o sol brilhava. Começava a primavera e o sol não era quente. As árvores, ainda despidas, estendiam para o céu os seus ramos nus, mas eram belas em sua nudez. Podiam esperar com paciência e certeza, pois, sob os raios solares, dentro de poucas semanas, estariam de novo cobertas de tenras folhas verdes. Uma estreita senda, partindo do lago, internava-se na mata, quase toda de vegetação sempre verde. A mata se estendia por várias milhas, e quem continuasse por aquele caminho chegaria a um campo aberto, todo rodeado de árvores. Belo sítio, solitário e distante. Às vezes, encontravam-se algumas vacas a pastar pelo campo, mas o tilintar de seus chocalhos não parecia perturbar a solidão ou afastar o sentimento de distância, solitude, intimidade. Àquele lugar encantado poderiam vir ter 1 milhar de pessoas, e quando se fossem com seus barulhos e suas coisas, ele lá permaneceria, com sua pureza, sua solidão e amenidade. Naquela tarde, o sol clareava a campina e tocava as árvores altas e escuras que a circundavam, recortadas em verde, majestosas, imóveis. Uma pessoa, com suas preocupações e sua tagarelice interior, sua mente e seus olhos a vagar em todas as direções, pensando com inquietação na possibilidade de ser apanhada pela chuva. Na volta, ali se sentiria como intrusa, não desejada. Mas quem ali se deixasse ficar, depressa se tornava parte daquilo, daquela solidão encantada. Não havia pássaros de espécie alguma. O ar completamente tranquilo, os cimos das árvores imóveis contra o céu azul. A campina verde, luxuriante, era o centro do universo, e sentado numa pedra, um homem se sentia ali parte daquele centro. Aquilo não era imaginação. A imaginação é incoerente. Não que estivesse procurando identificar-se com o que estava esplendidamente franqueado e belo. Identificação é vaidade. Não era esquecimento, negação deliberada de si mesmo, naquela solidão pura, não contaminada, da natureza. Abnegação exercitada para o autoesquecimento é arrogância. Não era choque ou coação produzida por tamanha pureza. Toda coação é negação do verdadeiro. Um homem nada podia fazer para se tornar ou ter a possibilidade de se tornar parte daquele todo, mas dele se tornava parte da verde campina, da dura rocha, do céu azul e das árvores majestosas. Assim era. A pessoa poderia guardá-lo na memória, mas então já não seria parte dele, e se voltasse a procurá-lo, jamais o encontraria. Súbito, ouviram-se as notas claras de uma flauta, e pelo caminho encontramos o flautista, um simples menino. Ele nunca se tornaria um virtuoso, mas era cheia de alegria a sua música. Vinha à procura das vacas. Muito acanhado para falar, foi tocando a flauta, enquanto percorríamos juntos o caminho, e ele o teria percorrido até o fim, mas era muito grande a distância, e, por isso, voltou pouco depois.
mas as notas da flauta ficaram pairando no ar. Os dois eram marido e mulher, sem filhos e relativamente moços. Pequenos e bem formados, constituíam um casal robusto, de aparência sadia. Ela olhava direto para a gente, mas ele só nos olhava quando não o estávamos olhando. Já tinham vindo algumas vezes anteriormente e notava-se neles uma certa mudança. Fisicamente eram mais ou menos os mesmos, mas notava-se-lhes algo diferente no olhar, na postura, na posição da cabeça. Tinham ares de quem está tornando ou já se tornou importante. Fora de seu elemento habitual, mostravam-se um pouco desajeitados, constrangidos e não pareciam bem seguros do motivo por que tinham vindo, ou sobre o que dizer. Assim, começaram a falar a respeito de suas viagens e outros assuntos de pouco interesse para eles, nas presentes circunstâncias. Naturalmente, disse afinal o marido, nós cremos nos mestres, mas atualmente já não damos indevida significação a esta matéria. Em geral, há pouca compreensão e fazem dos mestres salvadores, supergurus, e o que dizeis acerca dos gurus é perfeitamente exato. Para nós, os mestres são nosso próprio eu superior. Eles existem, não como objeto de crença, mas como um incidente normal em nosso viver cotidiano. Eles guiam nossas vidas, instruem-nos e mostram-nos o caminho. O caminho para onde, Senhor? Se permitis perguntar, para o plano evolutivo mais nobre da vida. Temos representações dos mestres, porém são simples símbolos, imagens em que a mente deve absorver-se, para dar a nossas insignificantes vidas maior significação. Do contrário, a vida se torna banal, vazia e muito superficial. Assim como há líderes no terreno político ou econômico, assim também esses símbolos existem para atuar como guias nas esferas superiores do pensamento. São tão necessários como a luz nas trevas. Não somos intolerantes em relação a outros guias, outros símbolos. Acolhemos alacremente todos eles, pois nestes conturbados tempos, o homem necessita de toda a ajuda possível. Por isso, não somos intolerantes, mas vós pareceis algo intolerante e dogmático em vossa negação dos mestres como guias e vossa rejeição de toda e qualquer autoridade. Por que sustentais que o homem deve estar livre da autoridade? Como poderíamos existir neste mundo se não houvesse lei e ordem de alguma espécie, coisas que, afinal de contas, se baseiam na autoridade? O homem vive em lastimosa aflição e necessita daqueles que o podem ajudar e confortar intimamente. Que homem? O homem em geral. Haverá exceções, mas o comum dos homens necessita de alguma espécie de autoridade, de um guia que o conduza de uma vida de sensação para a vida do espírito. Por que sois contrário à autoridade? Há muitas qualidades de autoridade, não? Temos a autoridade do Estado, em prol do chamado bem geral. Temos a autoridade da Igreja, do dogma e da crença, a que se chama religião, para livrar o homem do mal e ajudá-lo a ser civilizado. Temos a autoridade da sociedade, que é a autoridade da tradição, da avidez, da inveja, da ambição, e a autoridade do saber ou da experiência pessoal,
que é o resultado de nosso condicionamento, nossa educação. E temos, ainda, a autoridade do especialista, a autoridade do talento e a autoridade da força bruta, seja de um governo, seja de um indivíduo. Por que buscamos a autoridade? Isso é bastante óbvio, não? Como disse, o homem necessita de alguma coisa pela qual possa guiar-se. Vendo-se confuso, busca naturalmente uma autoridade que o guie para fora de sua confusão. Senhor, não estais falando do homem como se ele fosse uma entidade diferente de vós? Vós também não buscais a autoridade? Sim, busco-a. Por quê? O físico sabe mais do que eu a respeito da estrutura da matéria, e se desejo conhecer os fatos observados nesse terreno, tenho de recorrer a ele. Se tenho uma dor de dentes, procuro o dentista. Se me vejo interiormente confuso, busco a orientação do eu superior, do mestre, etc. Que há de errado nisso? Uma coisa é procurar o dentista, ou conservar-se do lado direito ou esquerdo da estrada, ou pagar os impostos. Mas isso é a mesma coisa que aceitarmos a autoridade para nos libertarmos do sofrimento? As duas coisas são de todo diferentes, não achais? Pode ser compreendido e eliminado o sofrimento psicológico, seguindo-se a autoridade de outro? O psicólogo ou analista muitas vezes ajuda a mente confusa a resolver os seus problemas. A autoridade, em tais casos, é evidentemente benéfica. Mas por que buscais a autoridade disso que chamais eu superior, o mestre? Porque estou confuso. Pode uma mente em confusão achar o verdadeiro? Por que não? Uma mente confusa, o que quer que faça, só pode achar mais confusão. Sua busca do eu superior e as respostas que receber serão de acordo com seu estado confuso. Quando há claridade, está finda a autoridade. Há momentos em que minha mente está esclarecida. Estais, com efeito, dizendo que não vos achais totalmente confuso, que numa parte de vós mesmo há claridade, e essa suposta parte esclarecida é o que chamais eu superior, o mestre, etc. Falo sem nenhuma intenção de desfazer de vós, mas pode haver uma parte da mente em confusão e outra parte livre de confusão? Ou isso é uma simples maneira de pensar conforme com vossos desejos? Só sei que há momentos em que não estou confuso. A claridade pode reconhecer a si mesma como um estado de não confusão? Pode a confusão reconhecer a claridade? Se a confusão reconhece a claridade, então isso que ela reconhece faz também parte da confusão. Se a claridade se reconhece como um estado livre de confusão, isso naturalmente é resultado de comparação. A claridade se está comparando com a confusão e, portanto, faz parte da confusão. Estais me dizendo que estou totalmente confuso, não é, Senhor? Mas isso simplesmente não é exato, insistiu. Que percebeis primeiramente, a confusão ou a claridade? Isso não é coisa parecida ao perguntar qual nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Não tanto. Quando um homem é feliz, não o percebe. É só quando não existe felicidade que a buscamos.
Se um homem percebe que é feliz, naquele mesmo momento a felicidade se acaba. Se contais com o Atman, a mente transcendental, o mestre, ou como quer que o chameis, para dissipar vossa confusão, estais agindo de dentro da confusão. Vossa ação é produto de mente condicionada, não é verdade? Talvez. Vendo-vos em confusão, buscais ou estabeleceis uma autoridade, com o fim de dissipardes a confusão, e isso só pode piorar a situação. Sim, concordou relutantemente. Se percebeis a verdade a esse respeito, vosso empenho único será o de clarificar a vossa confusão, e não de estabelecer uma autoridade, pois isso nada significa. Mas como posso clarificar minha confusão? Se fordes realmente honesto em vossa confusão, admitir para si mesmo a total confusão própria é o começo da compreensão. Mas tenho de manter-me em minha posição, disse impulsivamente. Exatamente. Tendes vossa posição de liderança, e o líder é sempre tão confuso como os liderados. A mesma coisa acontece no mundo inteiro. De dentro de sua confusão, o seguidor ou discípulo escolhe o líder, o instrutor, o guru, e assim continua a prevalecer a confusão. Se desejais realmente livrar-vos da confusão, isso se torna então vosso interesse principal, e a manutenção de uma posição já não tem importância alguma. Mas já há tempo que vindes brincando de esconder, com vós mesmo, não é verdade? Suponho que sim. Todos desejamos ser alguém, e dessa maneira atraímos mais confusão e mais sofrimento sobre nós mesmos e sobre os outros. E ainda falamos de salvar o mundo. Primeiro precisamos clarificar nossa própria mente, em vez de nos preocuparmos com a confusão dos outros. Seguiu-se uma longa pausa. Então, a esposa, que estivera ouvindo em silêncio, disse com voz um tanto ofendida: Mas nós queremos ajudar a outros, e a essa missão temos dedicado nossas vidas. Não podeis privar-nos deste nosso desejo, depois da importante obra que já realizamos. Sois, por demais, demolidor, negativo. Vós tomais, mas que dais? Podeis ter encontrado a verdade, mas nós não a encontramos. Somos pessoas que buscam, temos direito a nossas convicções. O marido a olhava um pouco ansioso, como a interrogar-se sobre o que estava para vir. Porém ela prosseguiu sem hesitação. Depois de trabalharmos todos estes anos, firmamos para nós uma posição em nossa organização. Pela primeira vez se nos apresenta a oportunidade de ser líderes, e é nosso dever aceitá-la. Achais que é? Com toda a segurança. Então não há problema algum. Não estou procurando convencer-vos de nada, nem converter-vos a um certo ponto de vista. Pensar, partindo de uma conclusão ou convicção, não é pensar nada, e o viver é então uma espécie de morte, não achais? Se não fossem nossas convicções, a vida nos seria vazia. Nossas convicções fizeram de nós o que somos. Cremos em certas coisas, e elas se tornaram parte de nossa própria personalidade. Quer tenham validade, quer não, uma crença tem alguma validade?
Aplicamos muita reflexão a nossas crenças e verificamos que se baseiam na verdade. Como se descobre a verdade de uma crença? A gente sabe quando uma crença contém ou não contém uma verdade básica, respondeu com veemência. Mas como o sabeis? Pela nossa inteligência, nossa experiência e pela prova de nosso viver cotidiano, naturalmente. Vossas crenças se baseiam em vossa educação, vosso meio cultural, são produto de vosso fundo de influências sociais, ancestrais, religiosas ou tradicionais, não é verdade? E que há de errado nisso? Quando a mente já está condicionada por um sistema de crenças, como poderá descobrir a verdade a respeito delas? É claro que a mente deve, em primeiro lugar, libertar-se de suas crenças, porque só então poderá ser percebida a verdade concernente a elas. É tão absurdo um cristão zombar das crenças e dogmas do hinduísmo, como o hinduísta ridicularizar o dogma cristão de que só há salvação numa certa crença, pois os dois estão navegando no mesmo barco. Para se compreender a verdade relativa à crença, à convicção, ao dogma, é necessário, em primeiro lugar, estar-se libertado de todo condicionamento como cristão, comunista, hinduísta, muçulmano, ou seja, o que for. Do contrário, só ficaremos repetindo o que se nos ensinou. Mas a crença que se baseia na experiência é coisa diferente, declarou ela. De fato, a crença projeta a experiência, e esta experiência, por sua vez, robustece a crença. Nossas visões são produto de nosso condicionamento, tanto religioso como não religioso. Isto é um fato, não? Senhor, o que dizeis é verdadeiramente devastador, disse ela, em tom de censura. Nós somos fracos, não podemos sustentar-nos sobre nossas próprias pernas e necessitamos do arrimo de nossas crenças. Se insistis em dizer que não podeis sustentar-vos sobre vossas próprias pernas, estais, sem dúvida, enfraquecendo a vós mesma, e por isso vos deixais explorar pelo explorador por vós criado. Mas nós precisamos de ajuda. A ajuda vem quando a não buscamos. Ela poderá vir-nos de uma folha, de um sorriso, de um gesto de criança ou de um livro qualquer. Mas se fazemos do livro, da folha, da imagem, a coisa mais importante de todas, então estaremos perdidos, presos na prisão que nós mesmos construímos. Ela se tornara agora mais calma, mas ainda parecia preocupada com alguma coisa. O marido também estava a ponto de falar, mas conteve-se. Ficamos todos em silenciosa expectativa e, passados momentos, ela tornou a falar. De tudo o que dissestes, pareceis considerar o poder como uma coisa má, porque qual o mal que há em exercer poder? Que entendeis por poder o predomínio de um Estado, um grupo, um guru, um líder, uma ideologia, a pressão da propaganda por meio da qual os talentosos e sagazes exercem influência sobre as chamadas massas? É isso o que entendeis por poder? Mais ou menos, mas há o poder de praticar o bem,
como existe o de fazer o mal. Poder, no sentido de ascendência, predomínio, influência coercitiva sobre outros, é e sempre foi uma coisa má. Não há poder bom. Mas há gente que quer o poder para o bem da pátria, ou em nome de Deus, da paz, da fraternidade. Não é exato? É, infelizmente. Se permitis perguntar, vós quereis o poder? Queremos, respondeu em tom de desafio, mas só para fazer bem a outros. É o que todos dizem, do mais cruel dos tiranos ao chamado político democrático, do guru ao pai severo. Mas nós somos diferentes, porque já sofremos, desejamos ajudar outros a evitarem os abrolhos que encontramos em nosso caminho. Tencionamos verdadeiramente fazer o bem. Sabeis o que é o bem? Acho que quase todo o mundo sabe o que é o bem. É não fazer o mal, é ser bondoso, generoso, abster-se de matar e não viver interessado só em si mesmo. Por outras palavras, quereis dizer aos outros que sejam generosos de coração e de mão, mas é necessária para isso uma vasta organização com propriedades e a possibilidade de um de seus membros se tornar o seu cabeça? Queremos ser chefes dessa organização apenas para mantê-la nas corretas diretrizes e não por amor ao poder pessoal. O ser poderoso numa organização é muito diferente do poder pessoal? Ambos quereis gozar o prestígio que essa posição confere, as oportunidades de viagens que oferece, o sentimento de serdes importantes, etc. Por que não ser simples a esse respeito? Por que encobrir tudo isso com a capa da respeitabilidade? Por que usar tantas palavras nobres para esconder o vosso desejo de sucesso e a popularidade dele decorrente, que é o que quase todos os entes humanos desejam? Só queremos ajudar os outros, insistiu ela. Não é estranha a nossa obstinação em não querermos ver as coisas como são? Senhor, atalhou o marido, está me parecendo que não compreendeis a nossa situação. Somos pessoas comuns e não pretendemos ser mais do que isso. Temos nossos defeitos e lealmente admitimos nossa ambição, mas pessoas a quem respeitamos e que em vários sentidos se têm mostrado sábias, pediram-nos assumir essa posição. E se não a aceitássemos, ela iria cair em mãos muito piores, nas mãos de pessoas interessadas unicamente em si mesmas. Cremos, pois, que devemos aceitar esse encargo, embora não sejamos verdadeiramente dignos dele. Espero, sinceramente, que compreendais isso. Não é, antes, a vós mesmo que cabe compreender o que estáis fazendo? Estáis interessado em promover reformas, não é verdade? Quem não está? Os grandes líderes e instrutores do passado e do presente sempre tiveram interesse em reformas. Os eremitas e os sannyasis são de pouca utilidade para a sociedade. A reforma, mesmo necessária, não é muito significativa se não se levar em consideração a totalidade do homem. O podar de uns poucos ramos mortos não torna sadia a árvore, quando as raízes não estão sãs. As meras reformas sempre tornam necessárias novas reformas. O que se faz necessário
é uma revolução total em nosso pensar. Mas a maioria de nós não é capaz de tal revolução, e a transformação fundamental deve operar-se gradualmente pelos processos evolutivos. Nossa aspiração é cooperar nessa transformação gradual e estamos dedicando nossas vidas ao serviço do homem. Não deveríeis ser mais tolerante para as fraquezas humanas? Tolerância não é compaixão, é coisa feita pela mente sagaz. Tolerância é reação da intolerância, mas nem o tolerante nem o intolerante jamais serão compassivos. Não havendo amor, toda ação considerada boa só levará a mais malefícios e sofrimentos. A mente ambiciosa, ávida de poder, não conhece o amor e nunca será compassiva. O amor não é reforma, é ação total.